eu, Marina Buffon, estou aqui no comando da nave, na folga da Michele Gianella. Eu tenho a companhia de dois grandes jornalistas, dois grandes amigos aqui no estúdio do Gazeta Esportiva. Do meu lado esquerdo, Alex Miller. Temos palmas hoje? Não? Aê! Muito bom, a gente arranja. E do outro lado, meu outro amigo, Thiago Salazar. Palmas também. Palmas, Tudo bem, Marina. gente? Tudo Tudo certo? bem? Boa noite, Marina. Temos muitas coisas para falar hoje, mas antes, dicas por aqui. A gente já vai começar falando, é claro, da grande final da Copa do Brasil. Vamos fazer o primeiro contato direto com o repórter Alexandre Silvestre, que está lá no Parque São Jorge. Muito boa noite, Silver. Bem-vindo aqui ao Gazeta Esportivo. E conta pra gente como é que tá essa preparação do Corinthians para o duelo contra o Vasco lá no Maracanã. Tudo bem, Marina? Boa tarde, boa noite, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes que estão tabelando com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Notícia fresquinha para vocês no treinamento de hoje. Memphis Depay foi preservado, não trabalhou com bola, ficou nas partes internas do CT Joaquim Grava. Isso significa que ele não vai enfrentar o Vasco? Não, muito pelo contrário, ele deve ser titular contra o Vasco da Gama no domingo. Há um procedimento de preservar o Memphis Depay e de outros jogadores também. Mas no caso do Memphis Depay, isso já se repetiu antes mesmo do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Dorival Júnior, depois do 0-0 com o Vasco na Neoquímica, chegou a confessar na entrevista coletiva que o Memphis não havia participado com bola dos dois treinamentos que antecederam ao primeiro jogo da final. Para domingo, o Memphis deve ser escalado como titular, assim como o trio Gin. Mas a grande preocupação do Dorival e da comissão técnica é mesmo a questão física. Por isso, estão dando uma aliviada nos treinamentos, menos intensidade. Final de temporada, o Garro não está 100%, o Yuri não está 100%, o Memphis está melhorzinho, mas também não está 100%. Mas eu acredito que esses três, é um misto aqui de informação com sensibilidade e interpretação das palavras do Dorival Júnior depois do empate por 0-0 no primeiro jogo. Campinho com possível escalação do Corinthians, eu diria até provável. Me parece que o Martínez vai rodar, vai perder a vaga no time e o Maicon volta. Mas vamos lá então. A defesa não tem erro, é Hugo Souza no gol, Mateuzinho de lateral direito, André Ramalho e Gustavo Henrique no miolo de zaga, Matheus Bidu fechando a linha de 4 pela esquerda. Meio campo com o Raniel mantido na cabeça de área, é o que eu acredito. A volta do Maicon para ajudar na marcação e na saída de bola, que é muito importante. O Bidon com mais perna, o Garro com mais cérebro e na frente Memphis Depay e Yuri Alberto. Ficam de sobreaviso o Vitinho para de repente entrar no decorrer do jogo ou até mesmo, o que eu acho pouco provável, começar jogando na vaga do Yuri Alberto, que vem aí se recuperando de um problema de pubis e de dor na virilha, assim como o Carrilho, que poderia ser uma espécie de terceiro volante para fechar a marcação no meio campo de início. Mas eu ainda aposto as minhas fichas nessa escalação que mostrei para vocês no Campinho. Volto a qualquer momento com mais informações do Coringão, às vésperas da grande final da Copa do Brasil. Muito obrigada, Silver, por essas primeiras informações. E aí eu vou trazer a discussão aqui para vocês, então, sobre essa possível escalação do Corinthians, sobre preservar a Memphis Depay do treinamento. Nessa altura do campeonato, gente, faltando no final ali, agora é muito mais realmente fazer ali um... como é que se diz? Fazer um... Eles chamam de pijama training. É, tipo isso, né? Você No vai futebol, meio que o pessoal dosando brinca ali, né? O Muricy, acho que foi o Muricy, não O quero ser Luxemburgo. injusto. Hã? Luxemburgo, alguém né, inventou essa expressão. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando nessa sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva, mais uma vez. Só quero acrescentar algumas informações em cima do que o Alexandre Silvestre comentou ali, inclusive eu falava sobre isso com o Silvestre na redação. A única dúvida que me parece, pelas informações, não é nem muita opinião, isso aqui é mais informação, Carrilho ou Maicon. Martínez aparentemente vai realmente perder a vaga. Carrilho e Maicon são os principais candidatos para essa vaga do Martínez, tá? O Martínez ganhou aquela posição muito pelo que ele fez no primeiro semestre naquele setor, só que ele não está conseguindo desempenhar o mesmo futebol dele do primeiro semestre. Foi muito mal contra o Vasco na primeira partida, por isso deve perder a vaga. Inclusive o Dorival Júnior foi bastante questionado por isso. O problema o Carrilho era esse jogador, mas o Carrilho sem bola não tem entregado o que já entregou. E entrou muito mal no segundo tempo também. O Maicon, não é que ele tenha entrado bem, mas o histórico recente do Maicon, também não é o histórico lá de trás. O histórico recente, diferentemente do Martínez, é bom. O
Maicon, nos últimos jogos, fez bons jogos pelo Corinthians, à exceção desse segundo tempo contra o Vasco. E é por isso que o Maicon é o favorito, mas não se surpreendam se ali aparecer o Carrilho. Nos demais, deve ser exatamente ali o que o Silvestre apresentou pra gente, com muita pressão para cima do Triugin. Triugin, muito questionado no primeiro jogo aqui na Neoquímica Arena, principalmente o Yuri Alberto, bastante questionado porque aí o Yuri Alberto também não se trata desse último jogo, vem numa má fase muito grande e agora é hora deles darem uma resposta e aí tá para mim a esperança do corintianos. O Alex, até para passar a bola aqui pro Alex, o Corinthians fez uma das suas piores partidas nesse primeiro jogo da final e o Dorival Júnior, que para mim faz um bom trabalho esse ano, também teve a pior atuação dele, Dorival Júnior, no comando do Corinthians. O corintiano está se apegando ao fato de que o Vasco jogou tudo que pode e o Corinthians, quando fez tudo errado, não perdeu o jogo. Acredita-se, dentro do Corinthians, de que não é possível que o Timão vai jogar assim 2 vezes seguidas numa final de campeonato. Daí o otimismo que o corintiano tenta se apegar. E se o Dorival fez talvez o seu pior jogo como técnico do Corinthians, o Fernando Diniz talvez tenha feito um dos seus melhores, se não o melhor jogo na Neoquímica Arena, em termos de estratégia, de neutralizar o Corinthians, de ocupar os espaços, de tentar criar oportunidades de vez em quando, pelo menos incomodar. Escalação, tirou o Verratti. Escalação, já vem fazendo isso e o Verratti de novo ficou fora. Então o Vasco, ele soube encaixar com o time do Corinthians e prevaleceu em cima do Corinthians, mesmo na Neoquímica Arena. O que não tem sido algo tão estranho assim, em se tratando de Copa do Brasil principalmente, que é o nosso caso, porque o Corinthians tem jogado muito melhor fora de casa do que dentro na Copa do Brasil, ao contrário do que a gente estava acostumado a ver ao longo dos tempos, né? O Corinthians sempre teve no seu estádio uma das suas principais armas. Até quando o time não correspondia, a torcida sempre empurrou o time para cima do adversário. O Corinthians sempre foi favorito jogando em casa e vai continuar sendo, claro, mas é um recortezinho da Copa do Brasil. Contra o Palmeiras foi assim, no Allianz Parque ele jogou muito melhor. Contra o Cruzeiro, gente, Sim. A classificação do Corinthians foi obtida no Mineirão. Perfeito. Né? E levou para os pênaltis, enfim, em casa perdendo o jogo, não conseguiu jogar bem. Contra o Vasco de novo não jogou bem. Então é mais uma esperança para o corintiano, que em casa não jogou bem, mas no Maracanã pode jogar melhor. Aliás, tem que jogar melhor, porque senão perde o título da Copa do Brasil. Né? E Yuri, você falou do Triugin, eu queria me ater ao Yuri Alberto, cara. Porque o Yuri Alberto hoje, ele me faz lembrar muito o Rony no Palmeiras, que começou muito mal, a torcida queria escorraçar o Rony, de repente o Abel conseguiu arrumar uma posiçãozinha ali de centroavante, tudo, começou a desembestar, a fazer gol, é o atual artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, mas foi por um período. Depois o Rony caiu vertiginosamente de produção, até o Palmeiras não... O Yuri Alberto já viveu exatamente isso, só que ele já viveu isso algumas vezes no Corinthians. Então, mas ele vive uma gangorra, isso que eu ia falar. Cara, é isso que eu ia falar. Paralelo. Eu até ia citar a montanha-russa. Eu ia falar, o Yuri Alberto no Corinthians é uma montanha-russa. E hoje ele tá lá embaixo na montanha-russa. Ele tem montanha-russa. ótimos momentos e momentos muito ruins, só que essa oscilação, o que me chama a atenção do Yuri Alberto, como ela acontece em períodos curtos de tempo. Às vezes, uma mesma temporada, ele passa 3 vezes por essa situação. Você fala, cara, é incrível. Hoje ele tá numa fase tenebrosa. O que eu queria ver até com o Alex, o que você acha é... Até que ponto, o Dorival foi questionado e falou assim, vocês, cita na imprensa, desistem dos jogadores muito fácil, né? Eu até entendo, o técnico pode desistir assim, mas assim, falta um jogo para acabar o ano. E aí? E ele tem sido salvo. Nessa aí você pode perder um título. O vexame do Yuri seria maior se ele não tivesse sendo salvo por lances de impedimento e que ele perde o gol, mas estava impedido, então não conta. Mas esse mesmo contra o Vasco. Contra o Vitória lá impedido. Contra o Vitória. Então lances de impedimento em que ele perde um gol incrível. Pênalti, que aí ganhou nos pênaltis, mas ele perdeu. Também. Então a fase dele realmente... Não ajuda. Não tá rolando, né? Mas também não dá pra tirar do time, porque não tem reserva. Então, mas não dá. O Guinegão não tava correspondendo. Mas mas o Dorival desistiu. E é isso que eu não entendo. Se ele, exatamente. Vale desistir do Yuri, mas não vai desistir do outro. Guinegão, que tava entregando. O futebol não é momento. Cadê a coerência, Dorival? Quarto lugar aí no Campeonato Brasileiro tá em alta, gente. Tá em alta no mercado da bola, não só por conta do Danielzinho, porque como já era esperado aí por conta dessa grande campanha no Brasileirão, essa ida do Danielzinho pode não ser a única baixa no clube. Sabe por quê? Normal, né? Porque também está aparecendo em destaque o técnico Rafael Guanais, que virou o plano A do Botafogo para a vaga deixada com a saída do David Ancelotti. Mas ele recusou, tá? A oferta do clube do Rio de Janeiro e decidiu continuar no time do interior paulista. Então ele era o plano A, só que agorinha, gente, saiu agora, já não é mais esse plano. Ele é outro plano porque ele quer ficar
no Mirassol. E aí é outra história, né? Foi na contramão do Danielzinho, né? Mas aí é outra história. Claro, é outra história, mas é uma O situação... Danielzinho está caminhando para a parte final da carreira dele. Isso. O Anais não. O Anais está iniciando um momento de destaque na carreira dele, está em ascensão, promissor, ele tem potencial para ser um grande técnico do futebol brasileiro, coisa que ele ainda não é. Por enquanto, ele é uma revelação dos técnicos. Revelação, é jovem então fica um pouco mais fácil. E falar, opa, peraí, deixa eu escolher, eu não preciso pegar o primeiro ônibus que passar. Deixa eu ver os outros ônibus que vão vir atrás, de repente, né? Ele está nessa situação completamente diferente do Danielzinho, estou bem de acordo com o Alex. Diferente, jovem, apesar de parecer que rodou sem óleo, mas ele é novo ainda, né? O Rafael Guanais, gente boa, ele esteve aqui no Troféu Mesa Redonda, conversou com a gente, um cara muito bacana e mostra a competência, mostra a qualidade no trabalho desenvolvido no Mirassol e acho que tem um pouco mais de gás para fazer algo mais no Mirassol mesmo. E ele vai ter tempo de receber outras propostas. De repente não é uma campanha mais ou menos do Mirassol que vai apagar o que ele fez e tirá-lo do mercado. Ele vai continuar tendo mercado, por isso que ele confia no trabalho dele e acho que o nome dele não sai do mercado, mesmo, repito, se o Mirassol não brilhar tanto em 2026 como vai brilhar. Mas é claro que ele quer disputar uma Libertadores pelo clube que ele levou, faz parte. Acho que a missão dele no Mirassol ainda não acabou. Tem a Libertadores para participar, tem mais uma temporada para fazer. Fase, pode até cair depois. Gigante. Mas ele fica muito maior. Gigante. E não dá para duvidar que isso vai acontecer. Sem contar que ele manda um recado para o mercado, né? Tem empresários que falam isso para mim. Quando o cara, em ascensão, fala um não para um clube grande desse, ele manda um recado claro para o mercado. Então, assim, quem chegar depois já sabe que vai ter que ser trabalhar bastante. Em outra circunstância. Vai ter que então, trabalhar assim, muito. Eu não julgo. Eu normalmente digo que os caras têm que aproveitar a oportunidade. No futebol, nem sempre você tem duas chances como essa. Mas não me parece. Me parece que o Guanais foi bem nessa decisão. Eu acho que a Libertadores, pelo Mirassol, pesa bastante. Exato. Sim. Eu gostei de ele ter ficado 44 também, anos, pelo menos por enquanto, né? Novo, 44 anos, tem aí de vida útil de treinador, pelo menos uns 25 anos tranquilamente. Então, vai ter tempo bastante para o Guanais. Ao contrário do jogador, que tem 31 e tem mais 3, 4, 5 anos de vida útil em alto nível, né? Pois é, gente. Agora eu vim aqui para o portal, para o outro lado, porque eu quero chamar novamente o Alexandre Silvestre, que está voltando aqui na tela com a gente, com mais informações de Corinthians. Silvia, o que mais se apurou para a gente sobre o Corinthians, sobre a final contra o Vasco? Vai dar o terceiro palpite dele, quer ver? Não, eu não vou mudar mais, não. Não mudo mais, Salazar. É 0-0 e Vasco nos pênaltis. Se essa final fosse antigamente, quando ia ao jogo, ia ao estádio quem dormia na porta da bilheteria, ficava naquele amassa-amassa para comprar ingresso, ou que tinha acesso a cambista, esse tipo de coisa, eu tenho certeza que a torcida do Corinthians dividiria mais ou menos o Maracanã com a do Vasco, como aconteceu em 76, no episódio conhecido como a invasão corintiana na semifinal diante do Fluminense, 1976. O Corinthians levou lá para o Rio de Janeiro umas 70 mil pessoas. Em 2000, na final do Mundial FIFA, no Maracanã contra o próprio Vasco, o Corinthians tinha uma bela fatia da arquibancada do Maracanã naquela oportunidade, foi campeão nos pênaltis. E isso para não falar 2012, Mundial FIFA lá no Japão. O Corinthians levou 30, 40 mil pessoas para Tóquio, um negócio impressionante. Mas para esse jogo contra o Vasco, diante das novas normas de logística e segurança, carga máxima para o visitante, no caso do Corinthians, 4 mil ingressos. A grande maioria dos bilhetes vai para a torcida organizada ou para as torcidas. 3.100 ingressos para as uniformizadas /organizadas, que estão presentes aí em todos os jogos, dentro e fora de casa. Eu não estou aqui para julgar, é assim que funciona. Aí restam mais ou menos 900 ingressos. Sabe quantos para o fiel torcedor, aquele cara que paga mensalidade para ver jogo na Neoquímica e eventualmente fora de casa? Não passou de 50 bilhetes para o fiel torcedor, mais uns 50 para sócios aqui do Parque São Jorge, da sede social do clube, que também tem acesso a ingressos. Aí os outros 600, 700 ingressos distribuídos para amigos, parceiros do Corinthians, dirigentes, conselheiros e até jogadores e seus respectivos familiares. Dando tempo, eu volto para falar mais de Coringão no final do Gazeta Esportiva, senão a gente se vê no Jornal da Gazeta. Tá bom, Silver, já a gente te chama por aí. Essa divisão de ingressos, eu acho, vou falar aqui já, um grande absurdo. O que você acha um absurdo? Ter tão pouco ingresso para quem o ano inteiro paga fiel torcedor, no caso é o fiel torcedor, mas assim, organizadas não, acho que tem que realmente é quem empurra sempre o time ali. Mas o fiel torcedor,
quem tá ali pagando sua mensalidade em dia, etc e tal, vai aos jogos, 50 ingressos? A grande questão aí, para mim, é a seguinte. É claro que ia ter confusão, ia dar problema, porque é o jogo que todo mundo quer ir. Sim. Tem jogo que ninguém quer ir, ou alguns querem ir. Esse é o jogo que todo mundo quer ir. E 4 mil ingressos para torcer o Corinthians é nada, né? Mas, vamos lá, o grande problema são os ingressos... Assim como 2.000 pessoas do Vasco também não é Também, nada, porque o Vasco é é gigante. difícil mesmo. Muitos vascaínos vieram para São Paulo, Aliás, mas para só acompanhar o quantos time. corintianos ficaram de fora do primeiro jogo dentro da Neoquímica sim. Arena? É difícil, cara, comprar ingresso para final, no estádio não cabe todo mundo e é isso. Agora, o problema é o seguinte, beleza, vamos passar aqui uma parte organizada que eu, Thiago Salazar, acho justo. Tem gente que não gosta, tal, eu acho justo. Os caras organizados, eles vão em todos os jogos. A maioria, né? Ali, seja onde for, né? Seja onde for, esse cara ele vai ter preferência mesmo. Eu não sou contra. O clube ele é privado e eu não vejo problema nenhum dele ter esse relacionamento com a organizada. Segundo ponto, para os sócios, para os conselheiros todos tiveram direito, normalmente é 1+4. Dessa vez os conselheiros tiveram direito a 1 ingresso cada um. Cada conselheiro 1, mas são 300 conselheiros. Cada um. Assessores são pessoas que trabalham dentro do clube social. Parque São Jorge prestando algum serviço. Cada um teve direito a 1 também. E aí tem um grande problema. Liberou uma carga menor para sócios do Parque São Jorge, liberou para a torcida, para os conselheiros. Tem um limbo aí de 600 ingressos. Que sabe qual que é o grande problema que está dando discussão? O Osmar sabe, ele está sendo pressionado. Para onde foram esses 600 ingressos? Porque tudo bem, esses são dos conselheiros, esses são do Parque São Jorge, esse aqui é da organizada e tal. Mas naquela conta de 4 mil tem 600 ingressos que nós, por enquanto, não sabemos. Pode ser família de jogador, família de... Pode ser ou não? Pode ser qualquer coisa. O que não pode... É esconder, né? É isso. O que não pode é a gente não ficar sabendo. Saber o que é, né? A gente que eu digo, foi? gente, nós da imprensa, para comunicarmos o torcida, torcedor, as pessoas, para dar essa claro. informação para vocês. Porque quando o torcedor fica pelo menos sabendo, ele pode gostar, não gostar. Agora o problema é que está aquela coisa assim, tem gente suspeitando de esquema. Por quê? Teve esquema recentemente, inclusive 3 funcionários do Fiel Torcedor hoje foram mandados embora, porque o Corinthians, uma apuração interna, descobriu gente facilitando algumas coisas ali. E aí, de repente, para essa final tem 600 ingressos que a gente não sabe para onde foi. E Alex? É isso. Isso acontece em todo jogo, cara. Com qualquer time, não é só Corinthians, qualquer coisa. Jogo final de campeonato, em que não cabe todo mundo que quer ir, vai acontecer e a maioria vai ficar insatisfeita, porque a minoria vai conseguir entrar. Então não tem muito o que fazer. A única coisa realmente que é importante, que precisa ser esclarecida, é essa questão de 600 ingressos, né? Isso. Que ficaram aí na sombra. Estão aí, até agora estão aí. O Corinthians tem que se posicionar. É isso. E o Palmeiras chegou a um acordo ontem para renovar o contrato do goleiro Marcelo Lomba até o final do ano que vem. Ótimo. Eu ia te perguntar, Alex, eu fui um pouco pega de surpresa, achei que não haveria essa renovação com o Lomba. Mas, o Palmeiras tem o Everton, tem o Carlos Miguel, tem o Aranha, que é da base, e agora então renova com o Marcelo Lomba. Por que ótimo? Ou você estava sendo irônico? Porque não. Eu também fiquei na dúvida aqui. Eu falei, entendi, foi sério, foi irônico. Não, foi ótimo. Acho. Primeira coisa, me falem um jogo que o Marcelo Lomba entrou e que ele comprometeu. Para mim, ele é um belíssimo goleiro. E é um ótimo reserva, porque não enche o saco de ninguém. Tá lá, faz o trabalho dele, é profissional, ajuda o time, é experiente, participa das preleções, apoia os mais jovens e quando entra em campo não compromete, joga bem. Marcelo Lomba não tem talvez o nível do Everton, do próprio Carlos Miguel, mas é um goleiro regular e é um goleiro que sempre salvou o Palmeiras nas situações em que o Everton, por exemplo, não pôde jogar. Agora, por que eu acho ótimo? Porque eu acho o seguinte, o Carlos Miguel, na minha visão, e aí entra o ótimo da renovação do Marcelo Lomba, não pode deixar de ser titular, porque ele é o futuro do Palmeiras agora. Ele tem 26 anos, foi contratado, tem contrato longo, começou a jogar e foi uma das poucas coisas que se salvaram nesse final de temporada. O Palmeiras teve um monte de problema, mas não teve problema no gol. O Carlos Miguel fez várias defesas em todos os jogos do Palmeiras. Nos jogos em que o Palmeiras foi atacado, principalmente. Contra o Flamengo também entrou a bola que foi e acabou. O Flamengo não fez muita coisa também. Mas nos últimos jogos, desde que o Carlos Miguel entrou, ele foi muito bem. Então você vai interromper o futuro do Palmeiras, porque o Everton tem mais 1 ano de contrato, e o Abel Ferreira vai ter que ser muito hábil para gerir essa situação. Por isso eu acho ainda que está abertíssima a possibilidade do Everton sair. Era isso que eu ia te perguntar, Porque se talvez isso ele não poderia queira ser ser um reserva do Carlos indicativo
Se poderia, essa renovação com o Lomba poderia ser um Pode. indicativo de que o Everton, de Pode. repente... Não tá ali- acredito. Não? De tudo que o Alex falou, essa é a única coisa que eu discordo. Eu entendo que é como você falou, eu estou discordando, mas vou concordar com uma parte. O Lomba é um goleiro que não vai, eu acredito pelo menos, que o Lomba não vai ter problema em aceitar a condição de ser goleiro do Palmeiras por mais um ano e ser o terceiro goleiro. Não, mas eu não acho isso o problema. O problema é o Everton aceitar sem reserva. Não, tudo bem. Esse é o problema. O Lomba, zero problema. Zero. Zero. Né? Eu não O Lomba tinha até espaço para jogar em algum outro clube, como titular. Mas ele preferiu tudo que ele tem no Palmeiras. Tem. Titular? Série A? Pega alguns aí. Eu tô com o Alex. O Lomba nunca Bragantino. comprometeu. Ele é 1 milhão de vezes melhor que o Cleiton do Bragantino. Concordo com você. É que o Bragantino não vai contratar Tudo bem. um goleiro que vai Tô dando encerrar a exemplos. carreira daqui a 2 anos. Eu lembrei de um exemplo de que ele poderia ser titular. Pronto. Mas assim, o Lomba nunca comprometeu. Ele não é o goleiro para ser titular, não é. Mas ele compromete, ele é um excelente reserva. Uma excelente reserva, não enche o saco, não compromete em campo, renova por mais um ano, um abraço, não vai reclamar. Agora, essa história Carlos Miguel e o Everton, Vai dar muito pano pra manga isso aí. eu vou falar aqui. Se eu fosse qualquer um dos dois, Carlos Miguel ou Everton, eu ficaria para ser titular. Eu não toparia. Lembra quando eu falei assim, o Palmeiras contratou o Carlos Miguel para ser reserva do Everton. Até falamos aqui, você falou, não, o Everton é o titular. Eu falei, caramba, então vai ser o goleiro reserva mais caro do mundo. Pô, porque para ser goleiro reserva com essa grana que o Everton veio, você tem que estar afim de gastar. O Carlos Miguel. Perdão. Pô, o Carlos Miguel, eu falei, não duvido. O Carlos Miguel vai ser reserva com esse investimento. Se eu sou o Everton e percebo que vou rodar, Ô Alex, queria te perguntar mais uma coisa. River foi atrás do Aníbal? Como é que tá isso aí? Foi, o River Plate foi atrás do Aníbal, consultou o Palmeiras. Eu liberaria. Mas apesar de o Palmeiras ou de o palmeirense não se importar muito com essa situação, ou seja, se quiser ir pode, né? E leva até no aeroporto. Eu nem sou palmeirense, viu? Mas o Palmeiras, Concordo com isso aí. o Palmeiras também investiu no Aníbal e não quer dar de presente de Natal. Ele falou, tá bom, quer o Aníbal? Então contrata. E a informação que chega é que o Palmeiras teria pedido 8 milhões de dólares pelo Aníbal. O River Plate deu uma recuada porque Por o River quanto Plate que comprou, você lembra? Não lembro. Eu não lembro também. Mas o River Plate nem na Libertadores está em 2026. Então não sei se ele estaria disposto a contratar por 8 milhões Ó, aqui faixa de 7 milhões de O dólares. Palmeiras quer empatar o Orlando. quer recuperar o investimento. Recupera o investimento, não tem o lucro, um abraço. Fica no 0-0. Certíssimo. Beleza. Então, Certíssimo. e se o River não quiser, o Aníbal continua, porque assim... E é útil. Também não é um bagre que... É útil, vai jogar. Mas tem que contratar um titular, ele pode ficar na reserva, bonitinho. Eu concordo, ele não precisa ser titular, mas ele é útil. Sim, ele vai ser útil em algum momento. Vai. E dinheiro não dá para ficar rasgando também, igual isso. alguns clubes fazem. Pois é. Perfeito, Palmeiras. É isso. Muito bem, gente. Ó, a CBF anunciou hoje quais serão os amistosos do Brasil no mês de março. Ó, ano que vem é ano de Copa do Mundo, hein? Como já era previsto, são 2 adversários europeus. No dia 26 de março de 2026, a seleção vai enfrentar a França, em Boston, nos Estados Unidos. No dia 31, a equipe do técnico Carlo Ancelotti pega a Croácia, em Orlando. A CBF fecha, assim, o projeto de colocar a seleção contra as diferentes escolas do futebol. Depois de ter enfrentado as equipes sul-americanas nas eliminatórias, o Brasil pegou as africanas Senegal e Tunísia em novembro e as asiáticas Coreia do Sul e Japão em outubro. E aí? Excelente. Excelente, né? Excelente, A gente reclamava muito disso, né? Só antes. tem um problema para mim. Não gosto do timing. Muito perto da Copa. Muito perto da Toma um Copa. 5-0 da França, fala, putz, Não, e outra coisa, eu acho que é um jogo que ninguém vai querer... dá tudo. Dá tudo. Infelizmente, meu único questionamento, excelentes adversários para o Brasil, bom que já é em estádios de Copa do Mundo, palco da Copa, até aí tudo ótimo, que fosse assim em todo o período aí de pré-Copa do Mundo. A questão para mim é o timing. Eu tenho... Vamos ver. Eu acredito março, junho, que serão jogos março, que eles abril, usarão maio. para alguns testes, receio de colocar força máxima e mostrar. Enfim, são adversários diretos no Mundial. Diretos. É aquela coisa de você não ajudar o seu adversário? Eu não sei, eu acho que... Esconder o jogo um pouquinho? E o receio de pôr o pé numa dividida? Então. É março, cara, é março. A Copa é logo depois. Assim, não, uma lesão muscular um pouco mais séria já compromete o cara. Grau 2 já ferrou. Compromete. Então assim, eu só lamento o timing. O timing pra mim é muito ruim. Mas também tem aquela história de quem não foi convocado ou então quer essa vaga, pode ser um teste final ali. Quem for bem
contra a França e contra a Croácia, está na Copa. É, porque esses amistosos são antes da convocação definitiva para a Sim. Copa do Mundo. Exatamente. Então, é a última chance que o Ancelotti tem e que os jogadores que ainda não estão certos também têm. Então vai servir para muita Vou trazer coisa. uma pergunta melhor. Vocês acham que o Neymar vai para essas duas convocações? Ah, tem que esperar ainda, eu acho. Tem que esperar ainda mesmo. Lembrando, o Neymar passa por uma cirurgia agora, faz uma pré-temporada estendida, não volta com o Santos. Depois tem que ganhar ritmo, que vai ficar parado. O jogo é em março. O que você faz? Ele vai jogar 1 mês e meio antes dessa convocação aí, esses 2 amistosos. Convocaria? Depende de como ele tiver esse 1 mês e meio. Eu acho que vai ter que esperar até a última hora. Não dá para falar antes, não dá. É tipo isso mesmo. Eu não, mas enfim. Hoje não, mas... Hoje não Nem, e nem pode hoje, ser... nem amanhã, nem depois de amanhã. Eita, bombástico. Já que você falou de Santos, já que você está por aqui, eu também quero aproveitar para te perguntar uma coisa que, gente, todo mundo me para na rua para perguntar. E aí, o Gabigol, vai ou não vai pro Santos? Me ainda mais conta, na rua lá de Salazar. Santos, né? E ainda mais tem lá. bastante gente perguntando, viu? Olha. Pergunta, né? E a resposta? Vai ou não vai, Pra quem não Salazar? sabe, o Salazar mora em Santos. Pois é. Aliás, você tá de boa, hein? Tem praia e não falta luz. Mas vamos lá. Olha só, dando aquela cutucada. Vamos São Paulo, vai. Vamos lá, mas eu amo São Paulo, que fique claro. Gabigol está numa situação, ontem conversei com algumas pessoas envolvidas na negociação e tudo mais. O Gabigol, Alex, atenção, são 3 cenários. Eu vou explicar aqui, eu quero que você me diga qual que você acha que vai acontecer, é o palpitômetro aqui de vocês. São 3 cenários. O Gabigol está numa situação em que ele e Cruzeiro entendem que o ideal seria ele sair agora. Não é o que vai acontecer, é o que eles entendem que é ideal. Outro ponto, o Gabigol tem sido procurado por alguns clubes. O Santos é um deles. Alguns clubes procuraram o staff do Gabigol. E aí vem os cenários. O Gabigol vai ter que tomar uma decisão. Todo mundo que procurou o Gabigol procurou interessado, buscando informações, e todos se chocaram com a resposta de que o Gabigol não está disposto a abrir mão do contrato que ele tem com o Cruzeiro. Esquece. Por isso que está todo mundo, você vai, por exemplo, o Santos se interessou, tudo bem. Aí você liga algumas horas depois para um dirigente do Santos e ele fala, cara, não sei, vamos ver, tem que ir com calma, porque essa grana não dá. E isso está acontecendo com todo mundo. E hoje, não sei se isso vai mudar, mas hoje o Gabigol não está interessado em abrir mão do contrato que ele tem. Escutei até de uma pessoa assim, cara, você sabe a dificuldade que é fazer um contrato bom desse? A gente faz um contrato e agora abre mão. Você abriria mão? Escutei isso de uma pessoa do staff dele. Então, assim, segundo ponto. Mas ele não tá jogando, Salazar. Se ninguém oferecer, se ninguém topar pagar o que ele ganha no Cruzeiro... Pelo jeito ele não tá isso. preocupado. Se ninguém topar pagar o que ele ganha no Cruzeiro, ele vai ter que ficar no Cruzeiro. Ele tem contrato até final de 2028 com o Cruzeiro. Não. E assim, dizem, né, essa não é informação minha, mas o que a gente lê por aí da imprensa, é de que a grana é acima de 2,5 milhões por mês. E aí, meu caro, se você não tem ninguém fora a fim disso, só sobram outras 3 opções. Ou você cede, ou o Gabigol cede, tá bom, vai, mudo de ideia, topo ganhar menos para ir embora, ou ele fica. E se ele ficar, aí são 2 cenários. Ou ele engole esse sapo e tenta ganhar posição no campo com um técnico que todo mundo sabe que não é o fã dele. E que ele já espetou quando chegou no Cruzeiro. E aí um risco enorme pro Cruzeiro, hein? Ou ele fica no Cruzeiro igual o Luan ficou no Corinthians. Ganhando o que é de direito dele no contrato e assim, ó. Passeando até a final de 28. Então esse é o cenário do Gabigol. Ou ele fala, tá bom, abro mão e vou embora daqui, ou eu fico. E se eu ficar, fico engolindo o sapo e jogando, ou fico igual o Luan no Corinthians? Aí o que você acha que vai acontecer? 30 milhões por ano, 3 anos a mais de contrato, 90 milhões no bolso e acabou. Não, mas fica no Cruzeiro afim ou fica no Cruzeiro igual o Luan? No Corinthians. Depende do que ele quer. Ele que vai decidir se ele quer o dinheiro ou se ele quer a carreira. É isso aí. Se ele quiser o dinheiro, ele fica e o Cruzeiro faz o que quiser com ele. E ele vai aceitar qualquer coisa. Vocês viram que dia é hoje, gente? Faltam 12 dias para a Corrida Internacional de São Silvestre. E hoje você vai conhecer a história de um corredor que tem muita história na prova de rua mais tradicional da América Latina. Vamos assistir. Qual o peso de uma medalha? O valor de uma coleção? Certas conquistas na vida não têm preço. Francisco de Paiva Amorim, quase um oitentão, conhecido no meio dos corredores de rua como Peninha, é uma espécie de Forrest Gump da São Silvestre desde 1969 para 70. Algumas que eu não corria porque eu estava machucado, estava no interior e não deu para correr. Peninha
Peninha encara a situação de cabeça erguida, sorrisão no rosto e com a naturalidade de quem conhece os caminhos. Financeiramente até que sim, financeiramente até que estou passando um pouco de necessidade. Eu digo, deixa eu ir lá para ver se na frente da Gazeta eu vendo alguma coisa. Saudável pelo menos um dinheirinho para eu dar uma pipoca doce, um algodão doce para o meu neto. Aí outra coisa. Conseguiu vender alguma já? Não. O que não está à venda são as memórias de quilômetros percorridos por ele por amor ao esporte. Meu melhor desempenho foi em 1978. 1978 eu cheguei aqui em 53 no geral. Só que o Peninha ficou para trás na fila de inscrição da 100ª edição da corrida que ele mais ama. De pipoca eu nem quero ir. Vou ficar no camarote aqui assistindo. 55 mil pessoas rapidamente esgotaram as vagas para São Silvestre de número 100. Então a direção da prova pediu para eu chamar o Peninha e lhe passar o bastão. Centésima São Silvestre Internacional. Você é participante desta tradição da São Silvestre Internacional. Peninha Francisco de Paiva Amorim, premiado pela Gazeta Esportiva, organização da Gazeta, com certificado de participação da São Silvestre 2025. E o Peninha vai correr a 100ª São Silvestre, Peninha. Eu fico agradecido perante toda essa emoção da equipe de vocês. Corra, Peninha, corra! Nos vemos na linha de chegada. Tchau, Peninha! Grande Peninha! Que legal, gente! Putz, que legal, Pô, cara. muito legal mesmo. E legal que o Peninha vai correr a 100ª edição. E aqui, é claro, a gente já deixa, esse convite já está feito faz tempo, mas você sabe que dia 31 de dezembro você tem um encontro marcado com a gente. A partir das 7 da manhã faremos aqui a nossa transmissão, Alex Miller na narração, eu, Thiago Salazar, Alexandre Silvestre, José Paes, todo mundo na reportagem. Vai ser muito legal. Michele também por aqui, óbvio, na apresentação. É o dia que ninguém tem folga. É o dia que ninguém tem folga. É mais fácil falar assim, dia 31, a equipe inteira Vai tá estar de plantão. aqui. Mas você sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa, Salazar? A São Silvestre, ela sempre foi tão marcante na vida das pessoas, pelo menos na minha infância. Eu atrelava o Réveillon a São Silvestre, e aquele momento que a família estava reunida, e era à noite, né? Então eu queria ver a corrida, eu queria esperar acabar, torcer e tudo mais. Então, a São Silvestre fez parte da minha vida também todo ano. Eu assistia a todos os anos. E a mesma experiência que eu vou ter agora é a que eu tive desde que eu cheguei aqui na Gazeta, 1 ano e meio atrás. Puxa, eu sou agora do Mesa Redonda, eu sou do Gazeta Esportiva. Coisas que eu, sabe, sonhava. Quando a gente trabalha com aquilo que fez parte da nossa vida de alguma maneira. E narrar São Silvestre, para mim, vai ser uma grande surpresa e uma realização para a minha vida profissional também. É sensacional. Eu costumo dizer rapidamente que era como era o Ayrton Senna. A gente se juntava para ver o Ayrton Senna, e a São Silvestre nessa vida de muitas famílias aqui no Brasil, né? As pessoas se juntavam para ver a São Silvestre, que assim continuam. E ainda se juntam, porque é a 100ª edição e a gente vai fazer uma Histórica. cobertura gigantesca, histórica, e você é o nosso convidado a partir das 7 da manhã para acompanhar aqui com a gente. Mas agora o Gazeta Esportiva vai fazer uma rápida pausa para trazer os destaques do jornal, dada pelas informações, e a gente vai trazer aqui agora o resultado da nossa enquete. Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? E a maioria que votou falou que vai dar Corinthians, com 65% dos votos. Tem gente ansiosa aí para esse jogo. Fiel hein, na gente? audiência, hein? Bora chamar então o nosso último contato com o Alexandre Silvestre para fechar o noticiário dessa grande final da Copa do Brasil. O que mais você traz pra gente, Silver? Extra. Um senhorzinho que mora aqui na frente do Parque São Jorge, tava vendo o Gazeta Esportiva, desceu para me cobrar. Pô, Silvestre, você mudou o palpite? Mudei. Eu tive um pesadelo com o Vasco sendo campeão nos pênaltis. Vou fazer o quê? Mudei o meu palpite para essa grande final. Corinthians é tricampeão da Copa do Brasil, 95 contra o Grêmio, 2002 Brasiliense, 2009 derrotou o Internacional, eu estava lá no Beira-Rio, Ronaldo Fenômeno e companhia, busca o tetracampeonato. O Vasco da Gama conquistou só uma vez a Copa do Brasil, 2011, numa final contra o Coritiba, foi a última conquista de âmbito nacional do Cruz Maltino.
Quem vai ser o campeão no domingo? Salazar vai estar lá no Maracanã para acompanhar tudo, trazendo os detalhes do pós-jogo no Mesa Redonda. 77 milhões em jogo é o prêmio para o campeão da Copa do Brasil, além da vaga direta na Libertadores do ano que vem. Amanhã, no embarque da delegação, concentração de torcedores na porta do CT a partir do meio-dia para a viagem para o Rio de Janeiro no sábado e jogo no domingo. Eu volto no Jornal da Gazeta. Valeu, Silver. Cuidado aí, hein? Tá sendo cobrado até para mudar. E vale rememorar, né? Palpite. 25 anos depois, no mesmo local, os mesmos times disputando um título importante. Com o mesmo uniforme. Com o mesmo O uniforme. Corinthians decidiu jogar todo de branco para repetir 2001, né, talvez que não, o pessoal menos atento saiba, não saiba. Este uniforme atual do Corinthians, produzido pela Nike, Baseado é uma homenagem ao título mundial de 2000. Sem saber que enorme coincidência, passar essa experiência de novo. inacreditável. Se for 0-0, a final de 2000 foi 0-0 com o Corinthians campeão nos pênaltis. Vamos ver, gente. É o meu palpite, hein? É o meu palpite. 0-0 é meu palpite. Gente, então, ó. Nós temos amanhã, final da Copinha Feminina Sicredi, a partir das 15h para 18h, aqui na TV Gazeta. Grêmio de um lado, Flamengo do outro, pelo título, hein? Domingo, cobertura total dessa grande final da Copa do Brasil. E mesa redonda, é claro, à noite, com toda a cobertura com o Thiago Salazar lá no Rio de Janeiro. Tá certo? Obrigado para os meus parceiros aqui de bancada. Tchau, gente. Bom final de semana, Até bom um trabalho Maraca, no Mesa aí, bom Até trabalho para todos nós. Com o Alfredo Loeber, até convidado. amanhã, vai estar ele também, né? E até amanhã, e agora vocês ficam com o Jornal da Gazeta.